Olá pessoal, hoje comemoramos 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial, o maior conflito armado da história da humanidade, gerado pelo desejo expansionista do nazifascismo. Vamos falar um pouco hoje sobre a ascensão ao poder dos nazistas na Alemanha na década de 30. Meu nome é Luiz Eduardo Braga e este é o X da Questão. Bem pessoal, o ensino de história nas escolas tem uma série de simplificações para facilitar a compreensão dos episódios, e uma das simplificações mais repetidas é que Hitler chegou no poder na Alemanha através do voto. Isto é verdade, mas é uma verdade imprecisa, porque na realidade ele nunca teve a maioria dos votos em eleições abertas com outros candidatos, eleições democráticas. Ele concorreu à presidência uma vez, 4 vezes ao cargo de primeiro-ministro. Nós vamos falar aqui dessas eleições, nós vamos falar aqui desses números, mas antes é necessário lembrar como vivia a Alemanha entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha saiu da Primeira Guerra derrotada, humilhada, tendo que pagar reparação aos vencedores, um caos econômico, um caos social, um caos político, uma instabilidade constante. Para vocês terem uma ideia, durante a República de Weimar, de 1919 a 1933, a Alemanha teve 14 governos, em 14 anos. É uma instabilidade permanente. Para você ter uma ideia, na Alemanha pós-guerra, de 45 para cá, nós tivemos até hoje 8 governos apenas, em 75 anos, né? Com destaque para o primeiro-ministro Adenauer, foi o primeiro depois da Segunda Guerra Mundial, o Helmut Kohl, o primeiro-ministro da reunificação, e agora Angela Merkel, já há 14 anos no cargo, indo para 15 anos. Então, neste clima de instabilidade, Hitler aparece com o Partido Nazista, com um discurso muito diferente dos demais, e aliás, Hitler era um gênio da comunicação, não apenas pelas suas palavras, mas também pelo gestual, pelo figurino, pelo ambiente. Ele era muito detalhista e criava um clima de euforia em quem o ouvia. E também Hitler sabia apelar para os sentimentos conservadores do povo germânico. Ele sempre se utilizava, inclusive, do discurso religioso, do discurso moralista. Ele era muito sábio para manipular as massas. Se a situação da Alemanha já estava difícil, ela piorou muito depois da crise de 29, a maior crise do capitalismo no século XX, jogou o mundo inteiro numa depressão. A Alemanha, que já estava em crise, ficou numa situação ainda mais delicada. Por isso, neste clima, neste ambiente, é que o Partido Nazista vira uma alternativa real. Na primeira eleição realizada depois da crise de 29, em setembro de 1930, o Partido Nazista se transforma no segundo partido mais votado da Alemanha. É importante destacar que em 1930 já se conhecia o pensamento nazista. Hitler havia sido preso anos antes numa tentativa de golpe, e na cadeia ele escreveu o seu livro Mein Kampf, My Struggle, Minha Luta, e ali ele coloca em detalhes para o pensamento do Partido Nazista, inclusive da superioridade da raça ariana, da necessidade do espaço vital para que essa raça se desenvolvesse, do extermínio dos judeus, inclusive tratado nesse livro como uma obra divina. Então, já se sabia desses absurdos todos e se relativizou isso, inclusive com apoio de empresários, com apoio de figuras ilustres da sociedade alemã na década de 30, que tinham fé, tinham esperança naquele discurso autoritário de Adolf Hitler. Parecia uma saída para o fim daquela situação de instabilidade. O Partido Nazista foi tratado como uma opção qualquer, como mais uma opção entre tantas outras, num ambiente fragmentado. 1932 é o ano das 3 eleições. Há uma eleição para o cargo de presidente e 2 eleições para o cargo de primeiro-ministro, eleições parlamentares. Hitler concorre nas eleições presidenciais, mas é derrotado pelo general Paul Hindenburg, um herói de guerra muito respeitado na Alemanha. Ele ainda chega aí para o segundo turno, mas é derrotado por uma grande margem. Meses depois, na eleição de julho, o Partido Nazista se transforma no partido mais votado das eleições parlamentares, o que daria, em tese, a preferência para formar o governo. Mas neste primeiro momento, Hitler não é indicado para o cargo de primeiro-ministro,
Por quê? Primeiro, ele se nega a formar um gabinete com outros partidos, né? Você vê, ele teve o partido mais votado, mas não tinha maioria sozinho e se negava a fazer aliança. Ele tinha um pensamento claro, já estava delimitado ali no livro dele, ele queria aplicar aquilo, não queria ceder nada para ninguém. E o presidente Hindenburg também não queria indicar ele para o cargo de primeiro-ministro. Ele conhecia Hitler, ele tinha um grande desprezo por Hitler. Então, neste primeiro momento, ele não foi indicado. Mas, como eu disse, havia uma grande instabilidade, se formava um governo, se derrubava o governo, logo foi necessário haver uma nova eleição. Na eleição de novembro de 1932, o Partido Nazista volta a ser o partido mais votado das eleições parlamentares, mas com menos votos do que na eleição anterior, com menos cadeiras no parlamento. O presidente Hindenburg é então convencido a permitir que Hitler alcance o cargo de primeiro-ministro, que hoje pode parecer um grave erro. Mas se você se colocar na posição dele naquele momento, já era a segunda eleição que o Partido Nazista era o mais votado, agora tinha menos votos e toda hora primeiros ministros assumiam e caíam. A impressão é que Hitler seria mais um de vários. Se ele saísse da linha era muito fácil derrubá-lo, como todos os outros estavam sendo derrubados. O diferencial é que Hitler é empossado em janeiro de 1933 e no mês seguinte acontece o incêndio do parlamento. O prédio do parlamento alemão é incendiado e a culpa foi colocada nos comunistas. Não se sabe ao certo se foram os comunistas, nem o que eles ganhariam colocando fogo no prédio, mas o fato é que o parlamento alemão aprova a chamada Lei de Plenos Poderes, que deu a Hitler as condições para instalar a sua ditadura, a ditadura nazista. Ainda haveria uma nova eleição em março de 1933, num clima ainda de grande instabilidade. E apesar do momento de comoção, apesar da intimidação de adversários, apesar de tudo o que se vivia naqueles dias, ainda assim o Partido Nazista não teve a maioria dos votos nesta eleição. Teve aí 43, 44% dos votos, o que ainda é insuficiente para a gente dizer que Hitler chegou ao poder através do voto. Geralmente se coloca a culpa histórica em Hindenburg de ter permitido que Hitler chegasse ao cargo de primeiro-ministro, mas os adversários, se tivessem tido um entendimento, teriam evitado a chegada de Hitler. É importante nós lembrarmos que em momento nenhum dessas eleições o povo alemão foi às urnas com a intenção de eleger um líder que fosse levar o país a uma Segunda Guerra Mundial, ao extermínio de judeus, a todas as tragédias que aconteceram logo depois. O povo estava apenas frustrado, estava desacreditado e via naquela alternativa autoritária uma opção para sair daquele estado de coisas. Então, desses episódios, nós tiramos pelo menos 3 lições. Primeiro, na política, muitas vezes é necessário unir os divergentes para combater o que é antagônico. Uma aliança entre sociais-democratas, comunistas, centristas teria evitado que o Partido Nazista tivesse chegado ao poder naquele momento. Segundo, em momento de radicalização, nós tendemos a naturalizar o absurdo e tratamos dos adversários como se fossem coisas equivalentes, quando claramente não eram. Não era no caso da Alemanha nazista e não é em muitos outros casos. Terceiro, que em momentos de comoção nós costumamos abrir mão de valores que deveriam ser universais e inegociáveis. E este é o X da questão. Se você acompanhou o vídeo até aqui, você já deve ter dado seu like. Mas coloca aí também seu comentário, diz o que você achou, o que mais que a gente pode aprender desses episódios, dá ideia de outros vídeos para a gente fazer. Acompanha aí, durante a quarentena vamos estar interagindo também nessa plataforma.